Então, pessoal, me apresentar mais uma vez. Meu nome é Leandro, sou engenheiro civil e de segurança do trabalho, proprietário da Simas Engenharia e Segurança do Trabalho. Nós trabalhamos com consultoria em engenharia civil e execução de projetos. O escopo da Simas, resumidamente, a gente fornece visita técnica gratuita, aos condomínios, às indústrias, ao cliente interessado. A gente gera uma solução a partir dessa visita, onde a gente relata, todos os problemas envolvidos, tudo que é encontrado e que precisa de uma solução. E a partir daí, a gente fornece mão de obra técnica qualificada para execução, onde nós temos mão de obra parceira, temos empreiteiros, para todo tipo de execução especializada. E a partir daí, entregue a proposta para o condomínio, aceita, da melhor forma. A Simas atua no gerenciamento da execução dos serviços, aonde a nossa mão de obra parceira estará executando, será contratada pelo próprio condomínio, e a Simas executando o gerenciamento da qualidade, prestada por esse parceiro, pelo nosso contratado, para poder realizar o serviço de manutenção, a obra em geral. E assim a gente, através do controle interno, através das nossas visitas ao canteiro de obra, aos serviços sendo executados, inspecionando os cronogramas pré-definidos em contrato, os cronogramas físicos de andamento do serviço, e garantindo que sejam cumpridos, os prazos. E assim a Simas vai oferecendo um serviço de qualidade para que o serviço tenha qualidade e seja entregue conforme pré-estabelecido em contrato, em projeto, conforme o combinado. Então é um trabalho de consultoria e gerenciamento, onde a gente fornece de ponta a ponta a solução, o apoio necessário para o condomínio, para o síndico profissional, para o administrador, para a imobiliária, para o profissional envolvido, profissional de administração condominial, síndico profissional, para a execução dos seus serviços de reparo e manutenção. E nós fornecemos para todo tipo de serviço que possa haver, todo tipo de demanda que o condomínio possa oferecer. Então esse é o trabalho da Simas. Gerenciamento técnico, onde a gente prioriza a entrega com qualidade daquilo que foi pré-estabelecido em contrato, garantindo que seja feito da melhor forma possível. E dentro desse escopo de serviço que a gente fornece a mão de obra técnica especializada, se encontra o serviço de reforma de fachada, revitalização de qualquer tipo de fachada, tratamento de patologias, infiltração, desplacamento, revitalização de fachadas. Estrutura metálicas e serralherias para condomínios, coberturas metálicas, guarda-corpo, todo o serviço de serralheria que envolve o dia a dia da indústria e do condomínio. Serviço de permeabilização, serviços que ocorrem com muita frequência, dentro de condomínio, qualquer lugar que tem área molhada, lajes, coberturas, reservatórios, telhados, cisterna, caixa d'água. A gente tem equipe técnica qualificada, especializada somente também para atuação em permeabilização. Revitalização de elétrica, tanto dos apartamentos quanto do condomínio, área comum. Revitalização, troca, adequação conforme as normas, um trabalho também que a gente realiza. Laudos de engenharia realizada por perito, engenheiro perito, pareceres técnicos, laudos em geral para problemas em condomínios, conciliação entre partes, um laudo bem elaborado, ele concilia as partes e dá responsabilidade a quem de direito,
a realização do reparo, do dano, o que estiver ocasionando, né, que dê a oportunidade de ser gerado um laudo, seja um problema ocasionado por terceiros, ou morador, ou intempérie, ou algo que alguém precise ser responsabilizado, ou precisa ser esclarecido através de um laudo e apontar os problemas e apontar as soluções para aquele problema e direcionando a responsabilidade de cada um. E na maioria dos casos, sendo uma reconciliação amigável entre as partes na solução do problema. E na parte de segurança do trabalho, na elaboração dos documentos pertinentes, né, às atividades de segurança, conforme as normas regulamentadoras pedem, né, o PGR, o PCMSO, o TECAT, os laudos de salubridade, treinamento, os mais específicos, trabalho à altura, espaço confinado e uso correto do EPI. Isso é algo primordial dentro de toda e qualquer atividade, precisa ser inserido na atividade, que além de ser obrigatório, normativo, né, é por lei, é algo que garante a segurança do trabalhador e garante a segurança jurídica da empresa, do condomínio, do administrador, de quem está sob a responsabilidade, a gestão condominial, que ele responde, né, pelo tempo que ele está sendo o administrador daquele condomínio em questão. Então, isso aí é primordial para ter um trabalho seguro e que atenda à legislação brasileira, garantindo a segurança do colaborador, que vai estar executando a atividade em questão, e a segurança jurídica da empresa, que vai estar fazendo a parte dela, uma coisa puxando a outra. E resumindo, né, a parte do escopo técnico da Siemens Engenharia é atuante na engenharia de facility, né, garantindo o suporte técnico a síndicos, imobiliários, gestores condominiais, fornecendo mão de obra técnica qualificada, visitas técnicas, né, gratuitas, realizadas por engenheiro ou historiador profissional, né, da nossa equipe técnica, garantindo um relato daquilo que realmente precisa ser feito, sem tirar e nem pôr, de acordo com a necessidade pontual do condomínio ou da gravidade da situação, da patologia em si, facilitando a forma de solucionar problemas, sendo um facilitador para os condomínios, para quem precisa, né, de uma mão de obra qualificada e de assessoria em si. Esse aí sou eu, Leandro Simas, responsável técnico, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, perito pelo CAERJ, pós-graduando em Engenharia de Avaliações. Aí se encontram as nossas redes, né, enfatizando, né, pedindo a visita técnica gratuita. Por que a gente enfatiza bem nessa visita técnica gratuita? Porque às vezes o gestor do condomínio, o imobiliário, eles não pedem uma visita porque ficam receosos. Vai gerar cobrança, vai gerar uma demanda. E às vezes tem um problema que pode ser algo que possa vir a acontecer, e por conta desse tipo de atitude, algo que possa ser solucionado de imediato, ou observado, ou orientado, não acaba não acontecendo. E possa vir a acontecer um acidente. Um exemplo, uma fachada que está desplacando, um revestimento cerâmico, dependendo da altura, ele cai e mata uma pessoa lá embaixo. Então, às vezes uma visita técnica, eu tenho certeza, às vezes não, com 100% de certeza, numa visita técnica de engenharia, isso vai ser comunicado, isso vai ser evidenciado. E na hora a gente gera uma demanda de solução, precisa fazer isso, aquilo, assado, que aí, por mais que não contrate os nossos serviços, a orientação está feita. E a gente consegue aí, né, eliminar um passivo que pode ocasionar um infortúnio muito grande, tanto para quem sofre, quanto para quem é o responsável, né, pela administração em si. Condomínios que têm áreas comuns, muitas crianças, final de semana fica cheio, as pessoas aproveitando as suas áreas de lazer,
às vezes tem um perigo oculto, não por conta de negligência, mas por conta de imperícia, né? De não saber o porquê que aquilo ali pode acontecer. E às vezes, com uma visita de um profissional qualificado, isso aí pode ser evidenciado e gerado uma solução, né? O condomínio, por exemplo, a gente evidencia um risco de esplacamento de alguma coisa, de algum revestimento de fachada, e isso pode, né, gerar um acidente, mas as pessoas, por não conhecerem, não fazerem parte do dia a dia delas, elas não são obrigadas a saber isso, acabam sendo expostas aos riscos sem conhecer. Então, isso acaba sendo gerado uma demanda desnecessária, entendeu? Então, e pela falta de conhecimento, pode ser gerado um acidente, né? Então, assim, a administradora do condomínio ela consegue evitar com que isso aconteça. E assim, pessoal, a nossa apresentação, resumidamente, acontece dessa forma. E precisando de uma visita técnica, não hesite em nos chamar. Tá aí o nosso contato, nosso site, nosso e-mail, nossa rede social, nosso Instagram, né? Puder seguir lá, ficaremos agradecidos. Muito obrigado.